partir desta premissa, presidente, e depois falarei do que acho, inclusive, que é o mais relevante deste fórum que estamos discutindo. É fundamental que nós consigamos agir com estratégia. Particularmente com relação ao Estado do Pará, nós já repassamos às Forças Armadas os eixos que nos preocupam. Fundamentalmente o eixo da BR-163 e da 230, Santarém-Cuiabá e Transamazônica. Ali estão localizados os principais focos. Posso dizer que em 3 cidades representa-se 90% dos focos de incêndio no nosso estado. A cidade de Altamira, São Félix do Xingu e a cidade de Novo Progresso. Um outro ponto, presidente, que eu gostaria de discutir é a questão da utilização de recursos que possam ser atuados no campo da contenção dos incêndios. E aí, esta discussão, Fundo Amazônia, oferta de recursos internacionais. Nós temos ainda hoje cerca de 750 milhões de reais disponíveis no Fundo Amazônia, que ainda não foram utilizados. Parto do princípio, presidente, e concordo de que nós não devamos aceitar qualquer insinuação que seja de intervenção internacional na nossa floresta, de quem quer que seja. E aqui tenho certeza que falo pelos colegas governadores, nós não concordamos com as manifestações do presidente da França de sugerir um processo de internacionalização, um processo de construção legal, estatutária ou o que quer que seja, que possa fragilizar. Se quiser fazer no âmbito das Amazônias vizinhas, cada um é responsável pelos seus territórios, mas a Amazônia brasileira, nós temos que ter a estatura de liderar e coordenar este processo. Mas acho, presidente, que não é correto da nossa parte, falo pelo Estado do Pará, nós abdicarmos de receita, nós abdicarmos de recurso. Todos nós sabemos as dificuldades fiscais que nossos estados têm. Se existe recurso disponível no Fundo Amazônia, acho que nós temos, aos moldes da gestão nacional, nós devemos utilizar estes recursos. Que sejam projetos construídos pelo Brasil, executados pelo Brasil, fiscalizados pelo Brasil, daquilo que é de conveniência de toda a nossa região. E se porventura vier mais recurso, o G7 sinaliza com 20 milhões de dólares, acho que é um recurso muito pequeno, inclusive, acho que é absolutamente um recurso aquém do que se imagina para as 7 maiores potências globais. Acho que nós temos que pedir mais recursos dentro da lógica daquilo que nós estejamos dispostos a executar. Virada a página, presidente, da solução da crise que nós estamos vivendo, e aí eu quero fazer um apelo a este fórum. Mais importante do que temos que fazer aqui é construir o amanhã para a Amazônia. Sob pena, presidente, de nós, daqui a um ano, voltarmos a esta sala e, novamente, sabermos que nós estaremos diante de uma crise, porque esta crise não é uma crise deste governo. Esta é uma crise continuada, ano a ano, em que o desmatamento da floresta vem acontecendo. Portanto, se nós já sabemos que existe um histórico de redução das áreas preservadas e nós ficarmos só agindo de maneira imediata no intuito de conter as chamas ou fazer a repressão imediata a quem comete o delito do desmatamento, seja para abrir pasto para a produção do agronegócio, seja para o desmatamento para a atividade ilegal da venda de madeira, mas é muito importante que nós possamos construir um futuro efetivo. E aí eu quero fazer algumas sugestões. Eu vou passar para Vossa Excelência um plano que nós preparamos para trazer e socializar com a sua equipe. Um ponto que é determinante, e gostaria de pedir a atenção de sua equipe para que construamos juntos estas soluções. O processo de regularização fundiária. O processo de regularização fundiária é determinante para a solução dos problemas agrários e ambientais
na nossa região. Aqui vários que me antecederam citaram que não tem sequer a autonomia sobre os seus estados. Eu posso lhe dar um número, presidente. O estado do Pará, ele tem 33,3% do seu território. Toda a diferença deste número, certo, são diversas unidades que não estão sobre a égide do governo estadual. Em 71 foi feito um decreto, o 1164, que estabelecia que tudo aquilo que era a 100 quilômetros das margens das rodovias federais estavam sob a responsabilidade do governo federal. Houve uma tentativa de correção com o decreto 2375 de 1987, que buscava rever esta composição. De fato, o texto indica isto, mas não houve efetividade neste contexto. Portanto, o processo de regularização fundiária, e aí chamar a INCRA, chamar o patrimônio da União, junto com os órgãos estaduais, para que nós possamos construir um plano conjunto de regularização fundiária, presidente, isto eu diria que seria a virada de página, porque na hora que a propriedade tem nome, sobrenome e CPF, efetivamente há responsabilidade pela pessoa que está incorrendo num eventual delito. Ontem, presidente, eu assisti uma pessoa que não é proprietária, em 15 dias destruiu 3.000 hectares da floresta da área de proteção ambiental com tarefas contratadas onde ele não é proprietário da área. Ele parte do princípio de que não haverá nenhuma consequência, ele faz o desmatamento, dali ele passa a alugar pasto e vai tocar a vida até onde ele conseguir viabilizar isso. Na hora que tem a propriedade, obviamente que há o temor das consequências a este respeito. Cada propriedade tem a sua reserva legal instituída. Cada produtor sabe no seu CAR, ele sabe quanto ele pode e quanto ele não pode. Eu entendo que é importante nós chamarmos o setor do agronegócio e dizer, olha, você vai cumprir a lei e nós vamos criar uma certificação para a tua unidade, nós vamos criar uma meritocracia para quem preservar. E por que eu estou falando isso? Porque a todo ano nós temos enxergado baixa efetividade no cumprimento da lei. E aí nós vamos ser sempre repressivos. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos ser repressivos, não queremos ficar apagando incêndio. Nós queremos preventivamente encontrar a solução. Eu prometo que eu estou concluindo a minha fala. Portanto, dito estas questões, presidente, eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos construir um plano conjunto com as empresas técnicas dos estados, com os institutos de terra dos estados, junto com a agência de terras da União, para fazer um pacote junto com o IBAMA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, sob a coordenação do governo federal, para fazermos um pacote que possa, por um lado, conter o desmatamento, conter os focos de incêndio e, por outro, o que eu entendo ser o mais importante é construir um horizonte sustentável de desenvolvimento que demonstre efetivamente que a Amazônia, ela compatibiliza a preservação da floresta com as demandas de desenvolvimento econômico. Por último, presidente, só para lhe passar as mãos, eu vou pedir que a sua assessoria entregue essa sugestão do Estado do Pará para a cooperação e colaboração deste debate, que obviamente pode ser replicado e customizado para cada unidade da Federação da Região Amazônica. Muito obrigado.